Muita coisa pode traumatizar a gente, mas existe uma causa de trauma específica que está totalmente ligada à nossa cultura, infelizmente. É o trauma racial. Hoje a gente vai falar de trauma racial, o impacto emocional negativo devido ao estresse relacionado ao racismo, discriminação. Vou falar o que é isso, quais são as consequências e como a gente pode lidar com essa situação. Claro, assim que você se inscrever aí no canal, já clica no sininho para receber alerta e não esquece de dar o seu like. O seu like é importante se você acha que esse é um tema que mais pessoas devem ouvir. Trauma racial, então, como eu estava dizendo, ele é esse impacto emocional negativo, esse desgaste que vem do estresse e do estresse que é causado por situações de racismo, de discriminação, de humilhação em função da cor da pele da pessoa, de ser submetido a estereótipos, de ser submetido a ofensas e inclusive até muitas vezes ameaças à integridade física por conta de a pessoa simplesmente ser quem é, em função da sua cor de pele. Isso é o trauma racial. Ele é importante porque a gente vive numa sociedade que, infelizmente, ainda promove muitas dessas situações de discriminação, de humilhação, de ofensa. Vira e mexe tem, quase todo dia, você procurar, todo dia tem alguma notícia de alguém que foi humilhado, que foi maltratado, que foi discriminado, que foi submetido de alguma maneira a uma forma de violência em função da cor da sua pele. E esse trauma não precisa ser direcionado diretamente à pessoa. Se você testemunha essas situações, se você é preto e testemunha um preto sendo maltratado, sendo violentado, sendo humilhado por ser preto, isso pode levar também a esse desgaste, a esse estresse relacionado ao trauma racial. Por quê? Bom, primeiro, isso acontece para qualquer violência, né? A gente ver alguém sendo submetido à violência, isso tem um impacto emocional na gente, tanto que o transtorno de estresse pós-traumático, ele pode acontecer não só se você tem a sua vida ameaçada, mas de ver alguém ter a vida ameaçada, isso pode acontecer. Mas mais do que isso, no trauma racial, existe uma violência à própria identidade da pessoa. Quer dizer, o sujeito ele está sendo ameaçado, humilhado, ele está sendo ridicularizado por ser preto. Eu sou preto, então, primeiro, isso pode acontecer comigo, e segundo, o que significa ser preto? Assim, essa identidade está sendo ameaçada, a própria identidade está sendo violentada. Por que a gente está falando disso aqui no canal? Porque é óbvio que é uma situação de estresse contínuo, né? Isso pode acontecer num evento isolado? Pode. Eu vi uma situação relacionada ao racismo e isso me impactou. Mas mais frequente do que isso é relacionado a traumas contínuos, a situações de reexposição frequente que podem não ter uma magnitude muito intensa, mas que são cotidianas, que a pessoa vira e mexe, acontece repetidamente, ela é submetida àquilo e isso tem um impacto direto na saúde mental. É por isso que a gente está falando disso aqui. Por quê? Isso vai levar a impacto emocional, perda de qualidade de vida, aumenta o risco, obviamente, de transtornos mentais. Aumenta o risco de a pessoa desenvolver um quadro ansioso, aumenta o risco de a pessoa desenvolver um quadro depressivo, piora a qualidade de vida, piora a qualidade emocional, a qualidade dos relacionamentos, performance no trabalho, a pessoa fica mal. Né? A pessoa vai acumulando esses efeitos do estresse por conta desses traumas repetidos. Inclusive pode chegar a ter um quadro parecido com o transtorno do estresse pós-traumático. Não é transtorno do estresse pós-traumático, não é a mesma coisa. Claro que se a pessoa passar por uma ameaça de morte por conta de ser preta, né, ela pode desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático pela ameaça de morte, com o agravante de ter aí o aspecto racial. Mas qualquer pessoa submetida a uma ameaça de morte, ela pode desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático, então as coisas podem ser paralelas. O trauma racial não é a mesma coisa que o transtorno do estresse pós-traumático, embora tenha algumas semelhanças. A pessoa pode ter aquele quadro de hipervigilância, ela começa a ficar atenta, começa a ficar alerta, né? Porque a qualquer momento pode vir alguma coisa, não sabe de onde. Isso acontece no TEPT, no estresse pós-traumático, e pode acontecer também em pessoas que são submetidas frequentemente a esse tipo de situação. A pessoa ela fica mais ansiosa, ela fica mais atenta, além dessa hipervigilância, ela fica hiperreativa, pode ficar, né? Mais hiperreativa, e começa a ter
até aquelas lembranças negativas, uns flashbacks, umas memórias intrusivas, sabe? Umas memórias que se impõem, ela não quer ficar pensando naquilo, mas aquilo não sai da cabeça da pessoa, às vezes até com sonhos, né? Aquilo volta em sonhos como uma memória traumática, que é bastante semelhante ao TEPT. Mas não está relacionado necessariamente a uma ameaça de morte. Se é um risco à integridade física, risco de a pessoa morrer, a gente vai chamar isso de TEPT, se for o caso, né, e não de trauma racial. E normalmente não está relacionado, como eu estava dizendo, a um evento específico, como no estresse pós-traumático, que é um assalto, que é uma situação de violência urbana, ou guerra, né, óbvio, mas há esses traumas repetidos que podem acontecer, que vão se acumulando e vão levando a esse acúmulo, né, de a pessoa até ter evitação, ela começa a evitar determinados lugares, determinadas situações, já esperando que ali ela não vai se sentir bem porque vai passar por aquilo, e essa evitação é até parecida com o estresse pós-traumático. Quando a pessoa adoece de fato, é óbvio, a gente sempre fala aqui no canal, a pessoa tem que procurar tratamento. Então, puxa, Daniel, eu não tô bem, essa coisa vem passando na minha cabeça, eu não tô dormindo direito, eu tô chorando, eu tô diferente, eu sou uma pessoa hoje diferente de quem eu sempre fui. Opa, sinal de alerta, melhor conversar com alguém. Conversa com um psicólogo, com um psiquiatra, com um neurologista, com um médico de família, com um ginecologista, conversa com alguém, porque você pode não estar bem e é preciso de uma ajuda profissional. A gente pode tentar lidar com esse estresse de maneira a tentar prevenir o adoecimento. Claro que o principal é combater o racismo, é ser antirracista, brigar pela igualdade, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. A gente, obviamente, se é um trauma racial, se não tem racismo, não vai ter esse trauma. Essa é a mudança de base, a mudança estrutural que a gente precisa fazer. Enquanto a gente está lutando por isso, a gente pode também cuidar da nossa própria saúde mental. Uma coisa importante, uma coisa que ajuda é se envolver em situações, em atividades em que a gente tenha a possibilidade de controle. O trauma nesse contexto, ele tem muito, a aversão que ele traz, né, tem muito a ver com essa sensação de vulnerabilidade, de perda de controle. Então, situações, lembrar, se inserir, praticar situações em que você tem algum controle, em que as coisas estão sob o seu controle, você desenvolver mecanismos de autocontrole emocional, tudo isso traz essa sensação de que, bom, eu não estou tão vulnerável assim, eu tenho controle sobre algumas coisas, isso diminui o impacto emocional desses traumas repetidos. Além disso, todas as dicas de bem-estar que a gente tem em profusão aqui no canal, né, em abundância, elas ajudam. Atividade física, meditação, relaxamento, higiene do sono, tem vídeo para tudo isso aqui no canal e tudo isso é importante. Você pode falar, Daniel, muito bem, né? Então deixa o racismo correr solto e aí eu vou fazer meditação. Óbvio que não, já falei, a gente precisa mudar estruturalmente a sociedade, combater o racismo. Hoje a gente tem falado, né? Hoje se fala muito sobre isso, esse é um assunto que está na pauta, mas vai um tempo, né? Uma mudança cultural não é de uma hora para outra. Enquanto isso, cuidar do nosso bem-estar, diminuir o impacto desse estresse no nosso dia a dia para que a gente não adoeça, também pode ser muito importante. E por fim, eu acho que é fundamental essa lembrança, a gente fazer um consumo equilibrado das notícias. Como eu disse, se você quiser maratonar notícias ruins relacionadas a pessoas sendo maltratadas por questões de racismo, você pode ficar o dia inteiro, todos os dias assistindo isso. Não vai fazer bem. Eu não estou dizendo pra gente não estou dizendo que a gente tem que se alienar e fingir que essa história não existe. Ela existe, ela precisa ser noticiada, todos os casos precisam ser noticiados para que a sociedade esteja alerta, mas individualmente você não precisa ficar vendo todos os casos. Todos os casos precisam ser noticiados, mas você não precisa ficar sabendo de todos, porque você se expor repetidamente, a gente xingando, a gente humilhando, a gente batendo, isso pode ser mais golpes, né? Mais estímulos, mais gatilhos para você ficar se estressando, para você ficar sendo submetido a emoções negativas relacionadas a esse estresse por conta do trauma racial. Você já deve ter
passado por situações assim, visto situações assim, testemunhado situações assim. Eu já tive no consultório pessoas tratando por conta, né, desse acúmulo de desgaste no seu dia a dia, por conta de traumas relacionados ao racismo. Então é um assunto que a gente precisa falar, é um assunto que a gente precisa tratar. A gente pode se proteger lidando com o estresse, a gente pode trabalhar para uma sociedade mais equalitária e a gente pode também, obviamente, tratar quem adoeceu. São formas, né? São frentes de batalha para enfrentar essa situação. Você já viu situações assim? Já passou por algo? Coloca aí nos comentários. Vamos trocar essas ideias, vamos ajudar no combate ao racismo, né? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, como diz o título do livro que foi publicado, bem interessante, sobre o tema. Não se esquece de deixar o seu like se você achou o vídeo importante, já clica aí no sininho para receber aviso quando tiver vídeo novo, se inscreve no canal e dá uma maratonada aí, porque dicas de bem-estar para a gente lidar com o nosso estresse, seja qual for a causa, aqui no canal não falta.